Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ler para vocês uma história. E a história que eu vou ler é a história do Pedro Malas Artes e a Sopa de Pedra. Se vocês não sabem, Pedro Malas Artes é um grande personagem das histórias caipiras aqui do nosso país. Ele tem um monte de aventuras aqui pelo nosso Brasilzão. E essa é uma delas. Todo mundo preparado? Fica todo mundo junto pra gente ouvir essa história. Pedro Malas Artes, um caipira danado, desperto, estava morto de fome e sem dinheiro algum. Precisava arranjar alguma ocupação que lhe desse o dinheiro suficiente para comprar comida. Cansado de perambular por aí, decidiu parar e descansar na porta de um pequeno armazém, desses encontrados no interior e onde é possível comprar tudo o que se possa imaginar. Pegou a sua viola e começou a tocar e cantar várias músicas, na esperança de que alguém lhe desse pelo menos umas moedinhas. Mas além de nada conseguir, ele também acabou irritando o dono do armazém e todos os que estavam lá dentro, por incomodar a sua conversa. Eles estavam conversando sobre a dona Agromerlinda, uma velha da cidade que era conhecida por ser muito mesquinha. A conversa caminhava assim. Aquela velha tão pão dura que nem comida para os coitados dos cachorros ela dá. Aqueles bichinhos estão todos passando fome, magros de dar dó. Acho até que o estômago deles já encostou nas costelas. Está para nascer homem que consiga tirar alguma coisa daquela velha. Duvido que alguém consiga essa proeza. Pedro, ouvindo todo aquele blá blá blá, decidiu que era hora de agir, se quisesse comer e ganhar algum dinheiro. Era hora também de dar alguma lição naquela velha. Dona Gromelinda era conhecida pelos seus péssimos modos e, acima de tudo, por ser uma muquirana até o último fio de cabelo. Pedro então disse para quem estava no armazém: eu aposto o que vocês quiserem, como que para mim a velha vai dar alguma coisa de bom grado. E mais ainda, ela mesma é quem vai vir aqui contar tudo o que me deu. Ah, você tá ficando doido, Pedro Malas Artes? Aquela velha, além de não dar nada, também anda armada com uma baita de uma espingarda, disse o dono do armazém. Não se preocupe com isso, que isso é problema meu e eu sei como resolver, disse o Pedro. Mas se vocês duvidam do que eu disse, por que não apostam comigo? Como ela vai me encher de presentes e vai vir aqui contar para vocês? O dono do armazém, rindo muito, respondeu: se você conseguir essa proeza, como a velha lhe dando presentes e vindo aqui contar para nós, te damos todo o dinheiro de uma semana de trabalho. Mas se você não conseguir, o que nós três ganhamos? Pelo que sabemos, você não tem nenhum dinheiro. Vai apostar o quê? Pedro, muito convicto e seguro da certeza da sua aposta, respondeu: eu trabalharei de graça para vocês. Uma semana na fazenda de um, uma semana na fazenda do outro e, por fim, uma semana em seu armazém. Combinado? Combinado, responderam os três. Pedro, então, tratou de arranjar um panelão fundo, uma sacola, mais algumas coisinhas e partiu para a casa da velha a toda velocidade. Chegando perto da porteira da casa da velha, que morava numa enorme fazenda, Pedro fez um bom fogo, encheu o panelão com a água do riacho e, juntando muitas pedras no chão, jogou-as na água. Depois ficou de olho no movimento da casa da dona Gromelinda. Quando a velha abriu a janela do quarto e viu Pedro fazendo aquele fogareiro no seu portão, ficou muito irritado e foi tirar satisfação. Será que dá para o senhor explicar o que está pensando em fazer com todo este fogo na frente da porteira da minha fazenda? Pedro, que estava de rabo de olho na velha, nem ligou para a malcriação e respondeu todo educado: boa tarde, senhora. Tudo bom com a senhora?
Estou preparando uma deliciosa sopa de pedras. Sopa de pedras? Isso mesmo, uma deliciosa sopa de pedras, receita da minha finada mãe. E fica boa, é? Boa. Fica é muito boa. A velha, sovina como era, pensou em tirar proveito. Pois se a sopa ficasse boa mesmo, com a quantidade de pedras que tinha em suas terras, certamente não teria mais despesas com comida, pois comeria diversos pratos de pedra. Pedra assada, pedra frita, pedra cozida, pedra ralada, escondidinho de pedra. Fingindo-se muito educada, a velha pediu: "Meu filho, quando você terminar, dá um pouquinho para eu experimentar." "Claro, minha avó." Assim, Pedro tratou de jogar mais lenha na fogueira e deixou as pedras cozinharem. Passado uma hora... "Oh, meu filho, essa sopa aí sai ou não sai?" "Claro que sai, minha avó. Daqui a pouco está prontinha. É que leva um tempo para cozinhar direitinho as pedras. Mas se a senhora tivesse uns legumes para colocar na sopa, ela ficaria pronta mais rápido. Umas cenouras, umas batatas, mandioquinha." A velha, faminta como estava, nem pensou duas vezes e disse: "Eu tenho esses legumes todos na horta de casa. Espere um pouquinho, que eu já volto." E tratou de entrar em casa para colher os legumes pedidos por Pedro. Minutos depois, lá estava a velha. "Pronto, meu filho. Esse tanto dá?" "Dá sim, minha avó." Pedro recolheu os legumes que a velha trouxe. Colocou metade em sua sacola e metade na sopa. Passada mais uma hora, a velha com mais fome perguntou: "Mas, meu filho, essa sopa aí sai ou não sai?" "Tá saindo, minha avó, tá saindo. Mas a sopa ficaria tão boa se tivesse uma linguiça defumada, um paio e uma carninha seca, além de alguns temperos." A velha ansiosa já disse: "Eu tenho tudo isso lá em casa. Espere só um pouquinho que eu já vou buscar." Quando voltou, entregou a Pedro tudo o que ele tinha pedido. E ele novamente separou metade em uma sacola e metade na sopa. Depois de mais uma hora, com a velha quase desmaiando: "Meu filho, se essa sopa não sai agora, eu desmaio de fome." "Tá prontinha, minha avó. A senhora tem uns pratos para poder servir?" A velha saiu como um raio para dentro de casa e mais rápido ainda voltou com os pratos e colheres. Pedro pegou o prato da velha e encheu de pedras. Pegou o prato para ele e botou quase todos os legumes, as carnes e só um pouquinho de pedras. Sentou num canto e quando foi comer uma colherada das pedras, jogou todas elas fora. A velha, que estava tentando mastigar as pedras, quase quebrando os dentes, não acreditou no que viu Pedro fazer. Então perguntou se ele não ia comer as pedras não. E Pedro, que já tinha planejado isso também, respondeu com a maior cara de pau: "É comer pedra, minha avó? Tá doida? Se eu comer essas pedras todas, vou acabar quebrando os dentes." Ao dizer isso, pegou a sua sacola e saiu correndo, pois ouviu os berros indignados dela correndo atrás do malandro. Quando chegou no armazém, os três amigos da aposta não acreditaram na história de Pedro. Só tiveram a confirmação do que tinha acontecido quando a velha chegou no armazém, contando que dera para Pedro várias coisas, legumes e carnes e temperos, mas que na verdade aquilo não era uma sopa de pedras, e sim uma sopa de legumes. Assim que a velha saiu, Pedro cobrou a sua aposta e tratou de se mandar. Dizem que ele está andando pelo mundo até hoje, aprontando e dando golpe nos que dizem enganá-los. Bom, pessoal, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que amanhã tem mais no canal. Até mais!